Estou estudando inglês e espanhol faz 3 meses ou mais e mesmo assim não consigo falar, não consigo me comunicar e nem entender o que os nativos falam. Meu Deus, será que o problema tá comigo? Se eu te explicar que existe um processo ali, né, cerebral para que a gente consiga aprender um segundo idioma, não é caso, obra do acaso e muito menos mágica ou química e etc. Como eu já falei aqui várias vezes, a aprendizagem é gradual de idiomas. Vem comigo que eu vou explicar como funciona isso passo a passo para você talvez reajustar a sua aprendizagem, ou alguns passos para que você consiga entender o porquê que você deve estar travado nesse idioma. Então vamos lá? Certo, então vamos lá, pessoal, entender como que funciona, né, a engenharia da fluência. Como é que a gente consegue aprender os idiomas e como que a gente faz essa reorganização neurológica na nossa mente, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o mito, né, que é aprender a acumular informações. Nós já sabemos que não é só decorar igual os métodos antigos que nós vimos antes, que não são tão eficazes. Aprender é religar o cérebro, né? Então percepção auditiva, processamento de informações estatísticas, interação social, listening, speaking, né? Então contextos comunicativos variados. A gente precisa realmente dar um input em um linguístico riquíssimo para que a gente consiga, né, desenvolver essas habilidades que não se resumem somente a decorar informações soltas, sem nexos, tá? Então, como é que começa esse início da nossa aprendizagem? Primeiro de tudo, quando a gente vai aprender o idioma, o que acontece, né? A gente escuta um som de uma língua estrangeira, a gente não entende nada. É como se fosse um único som, um único bloco sonoro que não faz sentido para nosso cérebro, porque a gente não consegue fazer as associações adequadas entre som, palavras e orações. Depois de um tempo, é que a gente vai conseguir fazer a segmentação da fala, que é entender o que é um sujeito, o que é um verbo, o que aquela palavra significa, qual é a relação dela e a coisa no mundo, entendeu? Então, geralmente, isso acontece nos bebês, por exemplo, a partir dos 8 meses, tá? E o filtro da língua materna. Então, a gente viu aqui, né, as crianças com 6 meses conseguem distinguir todos os sons das línguas humanas. Então, quando a gente é criança, a gente está tendo contato com a primeira nossa língua materna, português, inglês, espanhol, seja ela qual for. A gente vai começar a entender aqueles sons, escutar bastante e começar a guardar aquelas informações, porque a gente precisa, de forma bem rápida e didática, dizer assim, a gente precisa de sobrevivência. Nós, seres humanos, precisamos da sobrevivência. Nós temos a capacidade comunicativa para atender às nossas necessidades. É por isso que nós estamos vivos até hoje, né? Então, por isso que é interessante a gente entender porque que a gente vai entendendo os sons e vai se repercutir no resto da nossa vida. Então, obviamente, depois desse tempo, a gente vai começar a fazer um filtro, né? Fazer entender quais são os sons privilegiados na língua materna. Então, P, B, C. Então, por exemplo, são palavras letras de sonoras que vão estar ali na nossa comunicação sempre, o bilabial do B, por exemplo. Então a gente começa ali a filtrar quais são os sons essenciais para a nossa sobrevivência. E é por isso que a gente vai na fase adulta, a gente tem os pontos cegos auditivos que a gente fala. Então por isso que a gente vai estudar inglês ou espanhol, existe alguns sons que a gente não consegue identificar bem ou confunde, porque nós já fizemos esse filtro. E esse filtro ele é responsável por garantir a nossa sobrevivência e priorizar aquilo que é importante na comunicação. Os sons são importantes, ok? Beleza. Mas isso não significa que a gente não consiga aprender os outros sons e fazer esse filtro filtrar novamente, vamos dizer assim, filtrar novamente as informações para priorizar novos sons, tá? Então o que acontece? A fiação neural, né? Construindo significados, né, que a gente já falou no início. A associação entre o que a gente ouve com o que a gente vê. Então, a gente vai ter o que? As conexões sinápticas para estabelecer relações. Por isso que é importante a gente não aprender somente com exemplos isolados, mas com uma série de estímulos que possam aí trazer significados. Então, ver a maçã e como se escreve e ver a escrita, associar todas as habilidades possíveis para que a gente consiga fortalecer essa conexão neural. E como diz aqui, a associação do som exige dezenas de repetições. Cada repetição física engrossa as sinapses. Então, a gente, por mais que seja chato, eu sei que mas é como fosse na academia. Toda a gente tem que treinar, toda a gente tem que repetir, toda a gente tem que estudar, para que a gente possa ali, digamos assim, fossilizar esse conhecimento, tá? E aí, com o tempo, a gente vai começar a criar padrões, né? Então, a gente vai entender o que é um substantivo, um verbo, um sujeito. Então, o cérebro extrai a forma que é implícita. A gente não precisa, obviamente, ver diretamente a gramática. Mas quando a gente começa a ver a estrutura como formam as orações e como o sujeito em primeira, a ordem direta, por exemplo, e depois o verbo e o complemento em si, o nosso cérebro consegue padronizar esses padrões para garantir, mais uma vez, a nossa sobrevivência, ok? Então, para terminar, a linguagem é justamente isso, né? O ecossistema da linguagem. A gente tem a linguagem, emoção e casualidade. Então, quando a gente fala I brought an apple because I was hungry, eu estou utilizando uma série de setores que se interligam entre si para fazer o significado. Então, o fator social, a linguagem é uma ferramenta de sobrevivência para compartilhar intenções e resolver problemas. Então, interação supera exercícios descontextualizados. A gente não pode desligar a linguagem do ser humano, do fator social, da vivência e da nossa necessidade, porque nós somos, de certa forma, primitivos, a gente vai querer sempre sobreviver. Então, a linguagem, ela funciona nesses vários âmbitos aí da vida, né? Então, a escada da fluência, né? A gente primeiro tem a percepção, discriminar os sons, depois segmentação, isolar palavras no fluxo sonoro, depois mapeamento lexical, então a gente vai começar a associar o som ao significado e a palavra, depois extração de padrões, então detectar regularidades da gramática, depois a compreensão, integrar contexto para construir significado, depois produção controlada, falar com esforço consciente e foco, e por último a automatização, acesso rápido com mínima carga cognitiva, que vai ser a fluência. Quando você vai ser o momento vai ser o momento que você vai conseguir se comunicar sem ter muito esforço, porque isso já vai estar ali, de certa forma, facilitado já no seu cérebro e padronizado, ok? Então é basicamente assim que funciona, e através disso você consegue entender por que demora tanto, né? Leva muito tempo, porque muitas pessoas às vezes ficam presas em alguma dessas etapas porque não dão continuidade ou não tem um estímulo adequado e plural, tá?